Sou Grace Harper, tenho 28 anos, e jamais esquecerei o momento em que entrei mancando naquele tribunal em Denver, o som das minhas muletas ecoando no piso brilhante. Meu coração disparava enquanto eu encarava minha família, sentada ali com ar de superioridade, certos de que já tinham vencido. Mas seus olhos se arregalaram quando me viram viva, de pé, mesmo com a dor latejando na minha perna. Ainda assim, foi a mulher ao meu lado que fez meu pai saltar da cadeira, o rosto pálido enquanto gritava: "Meu Deus, é ela!" A sala inteira congelou. Eles pensavam que tinham enterrado meu futuro naquele leito de hospital onde me deixaram sozinha, em coma, abandonada como se eu não fosse nada. Acreditaram que poderiam roubar tudo pelo que lutei um contrato de $10 milhões, a conquista da minha vida. Mas estavam enganados. E se fosse você? Faria com que eles pagassem ou daria uma chance de repararem? Comente abaixo e vamos debater. Tudo começou meses antes daquele confronto no tribunal. Eu tinha acabado de sair de um moderno prédio comercial em Denver, as mãos trêmulas segurando o contrato assinado. 10 milhões. Meu algoritmo de inteligência artificial, uma revolução em diagnósticos médicos, havia me garantido um acordo com uma grande corporação de saúde. Anos de noites em claro, de código interminável e de enfrentar minhas próprias dúvidas finalmente tinham valido a pena. Aos 28, eu era uma engenheira de software no auge da carreira e mal podia esperar para compartilhar a notícia com minha família. Dirigi até nossa casa no subúrbio, o coração acelerado de orgulho, imaginando os rostos deles iluminados. Eu estava errada. Quando atravessei a porta da frente, minha irmã estava sentada à mesa da cozinha, o olhar afiado. Ela tinha 32 anos, era gerente de projetos na minha empresa, sempre impecável, sempre no controle. Mas naquele dia, havia algo estranho. Levantei o contrato, sorrindo, e disse: "Consegui. 10 milhões pelo meu algoritmo." Os lábios dela se contraíram, não em um sorriso, mas em uma careta. "Seu algoritmo?" ela disparou. "Quer dizer aquele que eu estive supervisionando? Aquele que eu aprovei em todas as reuniões?" A voz dela escorria veneno, e eu congelei. Sempre soube que minha irmã era competitiva. Sempre a filha de ouro, elogiada pelos meus pais, enquanto eu mendigava migalhas de aprovação. Mas aquilo era diferente. Aquilo era ódio. Tentei explicar que o algoritmo era meu trabalho, meu código, minhas noites em claro. Ela se levantou, a cadeira arrastando pelo chão, e deu um passo na minha direção. "Você acha que é melhor do que eu, não é?" ela sibilou. Recuei, mãos erguidas, tentando acalmá-la. "Isso não é sobre você", disse, com a voz trêmula. Mas ela não ouvia. Já estávamos no topo da escada, discutindo, o rosto dela a poucos centímetros do meu. "Você não é nada sem mim", ela cuspiu as palavras, e então, num instante, suas mãos empurraram meus ombros. Trombei no vazio, o pé falhou, e o mundo girou enquanto eu caía. Uma dor lancinante explodiu na minha cabeça, meu corpo se chocando contra os degraus de madeira, depois, escuridão. Quando abri os olhos, estava em uma cama de hospital, o bip das máquinas cortando o silêncio. Minha cabeça latejava, minha perna doía, e a voz de uma enfermeira atravessou a névoa. "Você acordou?", disse suavemente. Pisquei, tentando juntar as peças. "Quanto tempo?", murmurei rouca. 2 semanas, ela respondeu, os olhos gentis, mas cautelosos. 2 semanas em coma. Perguntei sobre minha família, minha irmã, meus pais. A enfermeira hesitou antes de responder. "Ninguém veio. Seus pais ligaram uma vez, no início, mas não apareceram." Meu peito apertou. Eu já esperava que minha irmã ficasse longe, depois do que tinha feito. Mas meus pais... Pensei no meu pai sempre distante, e na minha mãe, sempre do lado da filha favorita. "Eles disseram algo?", perguntei, temendo a resposta. A enfermeira desviou o olhar. "Disseram que você trouxe isso para si mesma. Que os envergonhou." Fiquei deitada olhando para o teto, aquelas palavras cortando mais fundo que a queda. Meus próprios pais me descartando como se eu não fosse nada. Pensei no contrato, no meu momento de triunfo agora manchado pelo ciúme da minha irmã. Ela não tinha apenas me empurrado da escada, tinha tentado me apagar.
E meus pais, que deveriam estar ao meu lado, rezando pela minha vida, me viraram as costas. Cerrei os punhos. A dor no meu corpo não chegava perto da dor da traição no meu coração. À medida que os dias se arrastavam, a solidão se tornava mais pesada. O quarto de hospital parecia uma prisão, suas paredes se fechando sobre mim enquanto eu permanecia ali, dolorida pela queda. Nenhum membro da minha família apareceu. Nem meus pais, nem minha irmã. Eu olhava para a porta, esperando que alguém se importasse. Mas ela permanecia fechada. As enfermeiras passavam em silêncio, seus gestos automáticos se confundindo na rotina, e eu ficava só, com meus pensamentos, revivendo a ferroada da traição da minha própria família. Eu sempre tinha sido a estranha aos olhos deles, ofuscada pelo carisma da minha irmã. Mas a ausência deles agora doía mais do que nunca. Perguntava-me se ao menos sabiam que eu tinha acordado, ou se simplesmente não se importavam. Numa manhã, minha irmã apareceu sem aviso. Ficou parada ao pé da minha cama, braços cruzados, um sorriso torto no rosto. Ainda se agarrando à vida, disse com a voz fria e cortante. Você está atrasando todo mundo, sabia? A dor latejou na minha perna quando tentei me mexer, lançando-lhe um olhar de ódio. Por que você está aqui? Perguntei, a garganta apertada. Ela se inclinou, os olhos brilhando de malícia. Só garantindo que você continue fora do meu caminho, respondeu, endireitando-se e saindo logo em seguida. Seus passos ecoaram pelo corredor. As palavras dela não eram apenas cruéis, carregavam um peso, como se ela estivesse escondendo um segredo. Apertei o lençol com força, o sangue fervendo. Ela não estava apenas zombando de mim. Estava tramando algo. Dias depois, minha melhor amiga entrou no quarto às pressas, o rosto marcado pela preocupação. Ela me abraçou com cuidado para não tocar nos meus ferimentos e sentou-se ao meu lado. Eu lutei para conseguir te ver, disse em voz baixa. O hospital me manteve afastada até agora. Senti uma onda de alívio. A presença dela era como um respiro em meio àquele vazio. Mas então ela soltou a bomba. Sua irmã anda falando no trabalho, disse, os olhos estreitos. Ela está dizendo a todos que vai assumir seu contrato de 10 milhões, como se fosse dela. Meu estômago revirou. Meu algoritmo, aquele que eu havia criado do zero, estava sendo reivindicado por ela. Ela diz que foi a responsável por tudo, minha amiga continuou, a voz carregada de nojo. A realidade me atingiu com força. Minha irmã não estava apenas provocando, ela estava tentando roubar o meu legado. Naquela noite, agarrei meu celular, mesmo com os dedos trêmulos e doloridos. Precisava verificar minha conta bancária, na esperança de pagar parte dos custos do hospital e recuperar um mínimo de controle. O aplicativo carregou e um alerta vermelho surgiu, conta bloqueada. Meu coração disparou. Liguei para o banco, a voz trêmula, e as palavras da atendente me gelaram por dentro. Uma ordem judicial congelou seus fundos. O documento cita preocupações sobre a sua capacidade de administrá-los. Capacidade. Eu tinha acabado de acordar de um coma, lutando pela minha vida, e alguém estava tentando me pintar como incapaz. A visita da minha irmã, sua confiança arrogante e suas declarações no trabalho começaram a fazer sentido. Não era apenas abandono. Uma semana depois, um estranho entrou no meu quarto de hospital. Apresentou-se como meu advogado, um homem na casa dos 30 anos, olhar afiado e voz calma. Carregava uma pasta grossa, a expressão séria, e se sentou ao meu lado. Estou aqui por causa do seu contrato, disse, deslizando uma pilha de papéis em minha direção. Meu coração disparou enquanto eu examinava os documentos. Eram formulários legais, carimbados e oficiais, declarando-me incapacitada, sem condições de administrar meus próprios assuntos. Minha assinatura aparecia no final, mas eu nunca havia assinado nada daquilo. Esses papéis foram protocolados para transferir seu contrato de 10 milhões de dólares, explicou, a voz firme, mas grave. Alguém está tentando tomar tudo. Apertei os documentos nas mãos, a mente girando. O sorriso de desprezo da minha irmã durante a visita ao hospital surgiu na minha cabeça. Isso tinha a marca dela por todos os lados. Perguntei ao advogado como ele tinha me encontrado. Ele explicou que um colega da minha empresa, preocupado com meu sumiço, o havia contratado para investigar.
A ordem judicial que bloqueou sua conta foi só o começo, disse, virando outra página. Esses documentos afirmam que você está inapta para trabalhar, com base nos seus registros médicos. Olhei para ele, a descrença se transformando em pavor. Meus registros médicos? Eu mal tinha despertado do coma há uma semana e já estavam reescrevendo minha história. O advogado se inclinou para a frente, a voz baixa. Precisamos investigar mais a fundo, mas isso parece intencional. Assenti, sentindo a raiva crescer. Minha irmã não estava apenas roubando meu contrato, estava tentando apagar minha competência, minha identidade. Naquela tarde, uma médica veio me visitar. Tinha por volta de 40 anos, o rosto gentil, mas determinado, e se apresentou como a responsável pelo meu tratamento. Encontrei algo preocupante, disse, abrindo meu prontuário em um tablet. Meu fôlego falhou. Ela apontou para anotações mostrando sedação prolongada e problemas neurológicos exagerados. Nada condizia com a minha recuperação. Alguém adicionou isso para que parecesse que você nunca despertaria, explicou, olhando nos meus olhos. É por isso que a ordem judicial foi aprovada tão rápido. Um arrepio percorreu meu corpo. Não se tratava apenas de dinheiro. Era sobre me manter fora do caminho para sempre. Deitada ali, comecei a juntar as peças. Minha irmã sempre fora controladora, desde a infância. Lembrei-me dela, aos 6 anos, arrancando minha boneca favorita das minhas mãos e declarando que agora era dela enquanto nossos pais sorriam e a elogiavam por ser decidida. Aos 10, já dominava a arte de virar a atenção deles contra mim, convencendo-os de que eu era o problema sempre que ousava reclamar. Na adolescência, manipulava todas as decisões da família desde o destino das férias até quem ficava com o quarto maior sempre me pintando como egoísta. Meus pais nunca a questionaram. Adoravam sua confiança, seu charme. Eu passei anos tentando provar meu valor, criando meu algoritmo de inteligência artificial para mostrar que não era apenas a sombra dela. Mas agora minha irmã havia levado tudo a outro nível, orquestrar um plano para me arrancar tudo que conquistei. Olhei para meu advogado, depois para a médica. Ambos mantinham um olhar firme, cheios de determinação. Eles acreditavam em mim, mesmo quando minha própria família não acreditava. Documentos forjados, registros médicos adulterados, tudo obra da minha irmã, com meus pais provavelmente fechando os olhos, como sempre. Pensei em suas bravatas no trabalho, em suas palavras cruéis no hospital. Ela achava que tinha vencido, que eu ficaria quebrada. Mas me subestimou. Entreguei os papéis de volta ao advogado, a voz firme. Vamos lutar contra isso. Ele assentiu, um brilho de energia nos olhos. A médica prometeu registrar cada discrepância nos meus prontuários. Eu não estava apenas lutando pelo meu contrato. Estava lutando pela minha vida. Determinada a reagir, dei um passo ousado. Ainda fraca, mas movida pela raiva, recebi alta do hospital contra as recomendações e marquei um encontro com minha irmã em um café discreto de Denver. Guardei um pequeno gravador no bolso, o coração acelerado enquanto mancava até a porta. Ela já estava lá, tomando café. Postura relaxada, mas olhos cortantes. Você levantou, disse em tom de deboche. Não achei que fosse conseguir. Forcei um sorriso, fingindo naturalidade, e perguntei sobre o trabalho. Ela se recostou na cadeira, sorrindo com superioridade. O contrato está andando, disse. Alguém tinha que assumir já que você estava, indisposta. Apertei o tom, mantendo a voz casual. Quer dizer o meu contrato? A risada dela foi gelada. Agora é meu. Você não iria conseguir fazê-lo acontecer de uma cama de hospital. Cerrei o maxilar, o gravador registrando cada palavra. Ela acabará de admitir o plano de roubar meu contrato de 10 milhões de dólares. De volta ao meu apartamento temporário, encontrei-me com a investigadora particular indicada pelo meu advogado. Uma mulher de cerca de 38 anos, direta, perspicaz, especialista em descobrir segredos. Tenho investigado as finanças da sua irmã, disse, espalhando extratos bancários sobre a mesa. Prendi a respiração quando ela apontou uma sequência de transferências, somas altas enviadas a um colega da minha empresa. Esse homem, disse, batendo o dedo em um nome, recebeu 10 mil dólares da conta da sua irmã. Reconheci o nome, um colega que sempre parecia ansioso demais para agradar minha irmã.
Ele tem falsificado documentos da empresa, acrescentou a investigadora. Está fazendo parecer que sua irmã foi a responsável principal pelo algoritmo. Meu sangue ferveu. Ela não estava apenas roubando crédito, estava pagando para reescrever a história. Mais tarde, naquele dia, minha melhor amiga me ligou, a voz urgente. Encontrei algo que você precisa ver, disse, encaminhando uma corrente de e-mails internos da empresa. Abri-os, os olhos percorrendo a tela rapidamente. Em um deles, minha irmã havia escrito ao nosso chefe. Com Grace fora, estou assumindo o lugar dela. O contrato está em boas mãos. Outro e-mail vangloriava a visão dela para o algoritmo como se eu nunca tivesse existido. Minhas mãos tremiam enquanto lia cada palavra, cada linha uma punhalada. A voz de Cynthia quebrou meus pensamentos. Ela está planejando isso há semanas. Todos no trabalho acham que ela é a heroína. Agradeci a ela, minha determinação se solidificando. Aqueles e-mails eram a prova de que minha irmã estava tentando me apagar do meu próprio sucesso. Sem deixar nada passar, liguei para a administração do hospital. A advertência da médica sobre meus registros adulterados ainda me atormentava, e eu precisava de respostas. A administradora, uma mulher direta e apressada, confirmou minhas suspeitas após consultar meu arquivo. Há indícios de alterações não autorizadas, disse, a voz tensa. Foram adicionadas entradas para exagerar sua condição, sugerindo que você ficaria incapacitada por meses. Perguntei quem tinha acesso aos meus registros. Ela hesitou, depois admitiu. Apenas alguns membros da equipe, mas estamos investigando um pedido externo que entrou por via legal. Minha mente voou para as conexões da minha irmã, sua capacidade de manipulação. Isso não era apenas sobre o contrato. Era sobre me manter caída, presa em uma narrativa falsa de fragilidade. Com as provas em mãos, preparei-me para a batalha. Sentei-me diante do meu advogado em seu escritório em Denver, um espaço abarrotado de livros jurídicos e processos empilhados. Estamos construindo um caso forte, disse ele, a voz firme. Vamos entrar com uma ação no tribunal de Denver, acusando fraude e conspiração para privá-la do seu contrato. Assenti, os dedos deslizando pela borda da mesa, mas meu peito se apertou. Ir a julgamento significava enfrentar minha família, as mesmas pessoas que me traíram sem a menor hesitação. Daniel se inclinou para a frente, os olhos afiados. A gravação é a chave, disse meu advogado. No Colorado, o consentimento de uma das partes é legal, então sua conversa no café com sua irmã é admissível em tribunal. Soltei o ar, aliviada por saber que meu movimento arriscado teria valor legal. Ele explicou que apresentaríamos a gravação junto com os e-mails que minha melhor amiga havia descoberto, provando a intenção da minha irmã de roubar meu contrato de $10 milhões. Também vamos convocar a médica que revisou seus prontuários, acrescentou. O depoimento dela mostrará que as alterações foram deliberadas. Senti uma onda de esperança, mas o peso do que me aguardava pressionava meu peito. Aquilo não era apenas sobre vencer, era sobre confrontar a família em quem eu um dia confiara. Mais tarde, encontrei-me com a médica em uma sala de conferências do hospital. Ela se sentou diante de mim, postura calma, mas expressão séria. Preparei uma declaração detalhada, disse, deslizando uma pasta na minha direção. Ela confirma as alterações não autorizadas nos seus registros, entradas incluídas para exagerar seu como e sugerir incapacidade permanente. Folheei as anotações, o coração acelerado. As provas eram claras, alguém havia tentado me pintar como incapaz para justificar a retirada dos meus direitos. A doutora Price encontrou meu olhar. Testemunharei sobre cada discrepância, disse com firmeza. Isso não foi acidente. As palavras dela fortaleceram minha determinação, mas também despertaram uma tempestade de emoções que eu tentava enterrar. Ao deixar o hospital, memórias do favoritismo da minha família voltaram com força. Vi minha irmã nos jantares de família, sempre no centro das atenções, suas histórias arrancando sorrisos dos meus pais, enquanto minhas conquistas passavam despercebidas. Lembrei da vez em que venci uma feira de ciências aos 15 anos e minha mãe preferiu elogiar o projeto de arte da minha irmã. Meu pai apenas assentiu, descartando meu esforço como pouco prático. A preferência constante por ela me levou a trabalhar ainda mais duro, a construir meu algoritmo para provar que eu era suficiente. E agora,
Mais uma vez, eles estavam do lado dela, permitindo que manipulasse minha vida enquanto eu lutava para sobreviver. A dor da rejeição bateu em mim como uma onda, ameaçando afogar minha coragem. Parei em um parque perto do tribunal, buscando ar. Sentei-me em um banco, o frio atravessando meu casaco, e me permiti sentir a dor. Eu não estava apenas lutando pelo meu contrato, eu estava lutando pela verdade. Pelos anos que passei tentando provar meu valor. O dia do julgamento chegou, e eu estava pronta. O tribunal de Denver fervilhava de tensão enquanto eu me sentava ao lado do meu advogado, as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Daniel se levantou, a voz clara e imponente, dirigindo-se ao juiz. Temos provas inegáveis de uma conspiração para fraudar minha cliente. Ele começou apresentando a gravação do café, onde minha irmã admitia roubar meu contrato de $10 milhões. A voz presunçosa dela ecoou pela sala. Agora é meu. Um murmúrio de espanto percorreu a galeria. Em seguida, Daniel exibiu os documentos forjados da empresa, mostrando como minha irmã e um colega haviam falsificado registros para reivindicar meu algoritmo. Lancei um olhar para ela do outro lado da sala. Seu rosto estava pálido, mas ainda desafiador. Logo depois, Daniel apresentou os extratos bancários que revelavam pagamentos feitos por minha irmã Mark, o colega que permanecia rígido em sua cadeira. Essas transações provam a colusão, afirmou com firmeza. Ele então entregou ao juiz uma pasta com os e-mails que minha melhor amiga havia descoberto, nos quais minha irmã se gabava de ter me substituído. As provas eram sólidas, cada peça se somando contra ela. Então a médica foi chamada para depor. A doutora Price falou com calma, cada palavra precisa. Os prontuários médicos foram alterados para exagerar a condição da senhora Harper, disse, levantando os gráficos. Entradas falsas sugeriam incapacidade permanente, usadas para justificar a ordem judicial contra ela. Os olhos do juiz se estreitaram, e sentiu uma centelha de esperança. A verdade estava se revelando. Minha irmã se levantou para se defender, a voz afiada, mas trêmula. Eu estava protegendo a empresa, alegou, desviando o olhar para o juiz. Grace era instável, incapaz de liderar. As mentiras me feriam, mas desmoronavam sob escrutínio. Mark falou em seguida, gaguejando em sua defesa. Eu só estava seguindo ordens, disse, evitando meu olhar. A desculpa frágil apenas aprofundou o senho franzido do juiz. Olhei para meus pais na galeria. Seus rostos eram um misto de choque e negação. Minha mãe agarrava o braço do meu pai, os lábios trêmulos. Meu pai encarava a frente, a frieza habitual cedendo em sua expressão. Eles tinham dado apoio à minha irmã durante anos, mas agora sua cumplicidade estava exposta. Daniel me chamou para depor. Meu coração disparava enquanto eu subia ao estrado, encarando a sala. Contei sobre meu algoritmo, os anos de trabalho que havia dedicado a ele e a traição de ser empurrada a escada abaixo. Descrevi o despertar no hospital, abandonada pela minha família, e a descoberta do plano deles para me tirar tudo. Eles achavam que eu ficaria em silêncio, disse eu, a voz firme apesar da dor no peito. Mas estou aqui por justiça. O tribunal ficou em silêncio, o peso das minhas palavras pairando no ar. Minha irmã me lançou um olhar fulminante, sua confiança se desfazendo. Meus pais desviaram o rosto, incapazes de encarar meus olhos. Pela primeira vez, senti a maré virar. A juíza deliberou, os minutos se arrastando como horas. Finalmente, anunciou seu veredito. As provas são esmagadoras. A rearquitetou um esquema calculado para fraudar a senhorita Harper de sua propriedade intelectual e de seus direitos financeiros. Ela sentenciou minha irmã a 4 anos de prisão por fraude e conspiração. Mark recebeu 2 anos por seu papel na falsificação de documentos. Soltei o ar, o alívio me invadindo, mas a juíza não havia terminado. Quanto aos pais, continuou, sua participação em permitir esse esquema justifica um processo civil por danos. Minha mãe arfou, enterrando o rosto nas mãos. Os ombros do meu pai cederam, sua autoridade desmoronando. Ao som da batida do martelo, senti um peso ser retirado de mim. A sala esvaziou-se, mas permaneci, observando minha família sair em desgraça. A máscara desafiadora da minha irmã havia se quebrado, seus olhos estavam ocos. Mark saiu cabisbaixo, arrastando os pés. Meus pais, antes tão indiferentes, agora enfrentavam as consequências de seu favoritismo.
Eu havia lutado pela minha verdade e vencido. O contrato era meu novamente, meu nome restaurado. Mas, mais do que isso, eu havia recuperado minha força. Saí do tribunal sob o céu claro de Denver, pronta para reconstruir minha vida. Com a justiça feita, iniciei um novo capítulo. De pé no meu novo apartamento pequeno, mas iluminado, com janelas voltadas para o horizonte da cidade, senti o futuro diante de mim. As paredes ainda estavam vazias, mas guardavam promessas, um recomeço, livre das sombras da traição da minha família. Tomei a decisão de cortar todos os laços com eles. Sem mais ligações, sem visitas, sem esperar aprovação. Minha irmã, meus pais, pertenciam a um passado do qual eu não precisava mais. A liberdade daquela escolha foi como respirar de verdade pela primeira vez em anos. As consequências legais tinham sido severas. Minha irmã cumpria agora uma pena de 4 anos de prisão, sua ambição reduzida a uma cela. O tribunal também a obrigara a me pagar $200.000 em restituição pelos danos que me causou. Mark, o colega que serviu de peão em seu jogo, recebeu 2 anos de prisão e uma multa de $20.000 por seu papel na falsificação dos documentos. Meus pais, cúmplices pelo silêncio, foram atingidos por uma condenação civil, $75.000 em indenização. Sua reputação na comunidade desmoronou, o antigo prestígio corroído por suas próprias escolhas. Eu não comemorei. Não senti alegria com a queda deles. Mas senti alívio em saber que não poderiam mais me ferir. Quis fazer mais do que reconstruir minha vida. A dor de ter sido traída, deixada sozinha em um leito de hospital, me mostrou quantas outras pessoas poderiam passar pelo mesmo. Dei um passo ousado. Investi $500.000 dos ganhos do meu contrato em uma fundação, em Denver, voltada para vítimas de abuso familiar. O fundo ofereceria assistência jurídica, aconselhamento psicológico e moradia segura para quem buscava escapar de famílias tóxicas. No evento de lançamento, falei para uma pequena plateia, a voz firme. Ninguém deve se sentir sozinho em sua luta. As palavras carregavam minhas próprias cicatrizes. A fundação era minha forma de transformar dor em propósito, garantindo a outros o apoio que eu nunca tive. Enquanto me adaptava ao meu novo lar, refleti sobre a jornada. Minha família tentou me apagar, minha irmã com seus esquemas, meus pais com sua indiferença. Mas suas ações apenas me fortaleceram. Sobrevivi a um coma, desmascarei suas mentiras e os enfrentei em tribunal. Cada passo tinha sido uma batalha, desde gravar a confissão da minha irmã até apresentar provas ao lado do meu advogado. Aprendi que justiça não era só vencer, mas se levantar. Mesmo quando as chances pareciam impossíveis. Meu algoritmo, meu orgulho estava de volta às minhas mãos. E eu já planejava sua próxima fase, determinada a torná-lo maior do que nunca. A maior lição não foi sobre vingança nem triunfo. Foi sobre autossuficiência. Por anos, busquei a validação da minha família, perseguindo o amor deles através de conquistas que ignoravam. Mas naquele leito de hospital, abandonada e traída, encontrei algo melhor, minha própria força. Eu não precisava da aprovação deles para saber meu valor. A resiliência tinha me carregado pela dor, pelas mentiras, pelo tribunal. E me ensinou que ninguém pode roubar meu futuro a menos que eu permita. Enquanto contemplava as luzes de Denver brilhando abaixo da janela, soube que eu era suficiente. E estava pronta para construir uma vida nos meus próprios termos, uma vida onde ninguém poderia me impedir.